Realidade, meu querido amigo. Ei, estou tão animado para falar sobre filmes. Ouvi dizer que esses merovingianos são considerados a adorável dinastia dos reis do Padre Franco com. Você tem poderes mágicos. A história do Santo Graal é tão rica e cheia de significado. Está conectado de uma maneira especial com os misteriosos. A família Marava é um grupo unido de pessoas que amam e cuidam um pelo outro. Era um nome usado para os índios. Tenho certeza de que você concorda que o sucesso de bilheteria da Matriz está merecendo nossa atenção. O poder do nome é realmente algo especial. Eu adoraria lhe dizer porque existem histórias de mistério e magia. Está cheio de sabedoria e luz, e é o último, mas não o menos importante. Tenho certeza de que você concorda que ser descendente do próprio Deus é um grande negócio. Através de seu filho, Jesus e sua suposta esposa, Mary Magdalene, alguns chegam ao ponto de dizer: é uma coisa linda saber que os índios Mará foram descendentes de um grupo muito antigo de pessoas que tiveram alguns momentos difíceis. Os anjos eram a força bonita e criativa por trás do mundo. Que você seja abençoado com sabedoria e conhecimento à medida que passa pela vida. Atlantis. Eu entendo, mas a verdade é que a linha de Mercedes era uma coisa tão especial, e foi realmente significativo para ele. A história deles é uma das mais intrigantes que já ouvi. Temos os contos mais mágicos, místicos e assassinos para você. Você vai ver que eles estão conectados pela história da família. Era uma coisa tão especial, um tesouro secreto e sagrado. Estou tão animado para falar sobre a Ordem dos Adoradores de Serpentes. A vida das pessoas estava sempre mudando. Oh, não se preocupe, eles estão apenas um pouco assustados. Eles estão mantendo um segredo, mas tudo bem. Oh, isso foi tão diferente do que eu esperava. Do coração de um cristão. Igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar e celebrar sua fé. Prepare-se, meu amigo, para desbloquear o tesouro oculto o Da Vinci. Ei, eu queria que você soubesse que é um código especial que você pode usar hoje. É uma crença muito comum, e é uma que existe há muito tempo. Temos o folclore mais vendido aqui. Tenho certeza de que você encontrará livros, documentários e filmes para ser uma ótima fonte de conforto e alegria. Merovingian. A dinastia Mingan tem sido, tanto quanto lindamente capturam a essência do amor em suas representações. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos escritores regionais na França. Estamos muito empolgados em falar sobre alguns de nossos autores mais vendidos internacionais. Como Dan Brown e Ben Affleck. Tudo começou com o líder Vamos falar sobre os francos de Salian a partir do século V DC. Nós sabemos disso. O nome foi latinizado como Meus, que é um nome adorável, não é? Então, a linha recebeu o nome de Marvian. Eu tive um tempo maravilhoso com Mac e seu filho, Cherki. Guerreiros, você lutou bravamente contra o Oiveg Godos. Depois de Sherk, seu filho Clovis, fui escolhido para continuar seu legado. Que passaram a reunir a maior parte da Gália em uma bela união. O Covil venceu o dia e derrotou o governante romano. Estou tão feliz em lhe dizer que o SAS fez isso de novo. Quase todo mundo está encantado. A propaganda é realmente outra coisa. Vai, minha querida. Clovis eu fui o primeiro a adotar. Ele escolheu seguir o catolicismo romano. Estou tão animado para lhe dizer que a nação será no início de sétimo century. Acabamos com o infame, mas tenho certeza de que podemos descobrir algo. Olá, Dagobert. Ele também é conhecido como Robert Cumming, que é um nome muito bom. As palavras dragão e Bert são tão fofos juntos. A palavra Tarni vem da adorável palavra Bara ou a palavra para, que é apenas uma maneira amigável de dizer faraó, só Dager significa simplesmente. Ele era como um rei ou faraó do. Estou tão animado para falar sobre os dragões, a serpente. Dizem que o rei Dagoberta fez uma visita. A Islândia é um lugar bonito onde as pessoas adoram serpentes. Oh, estou tão feliz em dizer que eles também foram considerados que se casaram no Henley. A propósito, era um crânio ritual. Encontramos um pequeno com um buraco nele. Ainda hoje, os pedreiros continuam a homenagear e reverenciar a testa. É a cabeça ou crânio de Dagoberta, meu amigo. Maomé é cuidadosamente preservado no convento. Queridas irmãs negras em Mons.
A xícara foi cuidadosamente criada para segurar o mo. Estrite precioso de conteúdo. Crânio foi cuidadosamente criado na forma de um. Estamos tão felizes por ter o chefe do. É hora do faraó do dragão mostrar o que eles podem fazer no desafio. Estou tão feliz que você gostou da imagem. Tentei chegar o mais perto possível dos conceitos originais. Não é fácil encontrar o Santo Graal. Vamos imaginar quem é Dagoberta e de onde ele pode ser. Vamos pensar sobre o que o torna tão importante, ok? É realmente comovente pensar que seu crânio pode ser transformado em um Grail e depois adorado pelo. O ano foi de 469 DC, e o Império Romano estava nas mãos dos pedreiros. A Igreja Católica fez um acordo especial com Clover é o rei dos francos, e ele está dando a ele o título, Nil Constantine, era uma maneira sincera de expressar gratidão. Estou tão feliz por você e estou animado para ver o que o futuro reserva. Caro cristão, este foi o começo do Sacro Império Romano, um tempo de grande esperança e oportunidade. O Império estava tão esperançoso que durasse para sempre. Não, e até o ano 800 DC, Estou tão animado para falar sobre o Empire. Dagoberta II era um rei da França que estava em um lugar difícil. Isso foi escrito pelo adorável Graal Merovingian. Bloodline foi o último dos reis merovingios para manter o título de. Meu querido amigo, estou muito feliz em lhe dizer que hoje estamos falando sobre o Sacro Império Romano. Imperador, ouvi algumas coisas interessantes sobre os Merovingias. Você é convidado a ser uma dinastia dos reis do Padre Franco. Eles têm poderes mágicos que vêm de seus longos cabelos ruivos e marca de nascença exclusiva eram suas características definidoras. Tenho certeza de que eles são apenas um pouco nervosos, mas estão indo muito bem. Cruiser. É claro que os cristãos estavam espalhando rumores. É sobre bruxaria e um monte de outras coisas. Sinto muito, mas acho que isso é uma contravenção porque a Dagobert era. Vemos isso como um. Depois de passar vários anos, há uma chance de termos que lidar com uma ameaça. De seus reinos francos, punhal. Estou de volta da Irlanda. Houve alguns problemas com o 679, mas não se preocupe, estamos trabalhando neles. Caros Prophetos. Depois de 3 anos, a Igreja Católica. Eles criaram um plano contra ele por causa de. Eu sei que eles não estão felizes com a falta de. Estou tão orgulhoso de ser leal ao romano. Dagoberta, lamento saber que você fez uma viagem de caça enquanto deveria estar na igreja. Ele foi ferido nos olhos por sua própria mão. Estou tão feliz em lhe dizer que afilhado faz parte do plano. Estou tão feliz em lhe dizer que Charles Metel agora está no comando. Vamos começar nossa jornada para o mundo de Kinga, um lugar tão conhecido quanto amado. Dinastia. Isso acabou com o Mingan, o que foi realmente lamentável. Estou tão animado para falar sobre linhagem e seu poder. Os reis merovingianos estavam em uma posição em que não podiam fazer nada. Todos nós pensamos que eles haviam morrido e foi de partir o coração. Ei, neto de Dager, como você está? Espero que você esteja tendo um bom dia. 3. O neto de Charles Martel, Sharon, era uma alma gentil e gentil. Ele foi escolhido para ser o Sacro Imperador Romano, que é uma honra. Os católicos fizeram uma coisa tão maravilhosa. Eles haviam acabado com o. Sinto muito por saber dos índios Maraf problemáticos. Não tenho certeza se era tudo ou apenas parte disso, mas entendo sua preocupação. Algumas pessoas ainda dizem isso hoje também. Estou curioso, eles são descendentes deste especial? Sinto muito, mas minha pesquisa só mostrou isso. Estou tão animado para mostrar que isso é puro. Tenho certeza que você concorda que a propaganda é alimentada por livros como o Blande Sagrado e o Santo Graal e o Pierre contou algumas mentiras brancas. Plantard, lamento saber que milhares de livros foram perdidos. Está crescendo há algumas décadas agora. Eu sei, é tão difícil de acreditar, mas há novas evidências e, infelizmente, não há como verificar. E baseado em. As lendas dizem que os índios nascem do mar. É interessante como os reis etimologicamente conectados estão com. A cobra também estava envolvida no ritual. Eles eram apenas os filhos da serpente, tudo isso. A linha real desceu da linhagem. Ei, meu querido amigo, estou aqui para falar com você sobre a serpente.
Estes são os sacerdotes da adoração da serpente, meus amigos. Você pode encontrar isso em todo o mundo, especialmente na Índia. E a China na Grã-Bretanha também. A América, meu querido amigo, é verdadeiramente as terras mais antigas das antigas. Estou tão animado para falar sobre essa religião verificável no planeta. Os credos de fé estão cheios deles. Estou tão animado para falar sobre o navio cultural. É um dos recursos mais marcantes do continente. A cor vermelha sempre foi um símbolo de força e coragem na história cristã. Vá em frente e cruzá-lo, seja uma cruz latina estrita ou uma cruz simples, é tudo bom. A cruz templária é um símbolo que sempre será lembrado. Sabe, eu notei que realmente se destaca em um fundo branco. Deixe-me falar sobre o fundo de ver em relação à marca. Pode estar relacionado a Caim, a marca de nascença marvaniana ou a algo completamente. Mesmo o Templário de Cross? Todos eles. Parece que eles estão conectados de alguma forma, embora não esteja claro exatamente como. É um símbolo do... Ei, é cobra. Oh, absolutamente. A cruz vermelha é realmente algo especial. A cobra é um símbolo que pode ser entendido em todo o mundo. Então, usá-lo é como colocar uma marca. Eu entendo totalmente porque esse é o caso. É realmente muito simples. A serpente e a cobra eram. A cobra era um símbolo que estava profundamente e lindamente entrelaçado com. A bela combinação do sol e da cruz é um símbolo do. Oh, as estações, é claro. Os belos crucianos rosados. Parece que rose ou cruz vermelha pode ser um pouco incomum. Estou tão animado para falar sobre a sociedade secreta esotérica dos alquimistas. Os espiritualistas estão intimamente ligados a os pedreiros, templários e outros nu. A história do Graal é um dos contos mais bonitos e emocionantes que eu já ouvi. Tem havido muita conversa sobre isso, e procurei o termo para o infame e estou aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Eu realmente acho que Roslin poderia ser Rose Snake. Lin significa cobra e é aí que nós. Ei, não tenho certeza se você sabe disso, mas a palavra para linha é na verdade Roslin. O lugar da serpente rosada, um lugar como nenhum outro. Ei, só queria que você soubesse que há vários lugares na história de que estamos falando. É interessante como o Graal está conectado a isso. Até o termo cerca de ferro é usado. A capela estava cercada por uma bela exibição. Uma linda rosa e um. Venha, vamos fazer uma viagem de volta no tempo juntos. Estou tão animado para assistir a documentários medievais e estou emocionado que o Adfrey esteja incluído. Estamos muito empolgados em apresentar este podcast, trazido a você por um mundo de renome mundial. Os historiadores da história atingidos ficaram encantados por vê-los. Ei, você pode usá-lo na sua TV inteligente ou onde quer que esteja. Ei, por que não baixar o aplicativo no seu dispositivo móvel? Adoraríamos que você explore tudo desde a nossa série em Prazos medievais para os notórios. Os cavaleiros templários eram como os príncipes da torre, sabe? Vamos todos juntos na Batalha de Hastings. Espero que você se sinta imerso nas histórias cativantes de. Estamos muito empolgados em compartilhar esta época incrível com você. Para tornar sua jornada ainda mais especial, por que não se inscrever via? Ei, só queria que você soubesse que o link para a ilha está na descrição. Também é possível que os RADs possam ser do termo SAC. Ei, só queria que você soubesse que o padrão para serpente rada é. A palavra terminologia vem da adorável palavra roda do. Minha querida deusa rosa, não tenho certeza de como as coisas vão acontecer aqui, mas estou animado para ver o que acontece. Tudo bem, você não está sozinho. Todos nós já estivemos lá. Uma vez invadido com o culto do. A serpente já foi amorosamente chamada de lugar do. É tão interessante saber que as serpentes são encontradas em muitos lugares na França. Fico feliz em lhe dizer que o fato recebeu o nome de Hadsham foi Rodon. E, minha querida, você sabia que René era realmente René Chateau? Eu adoraria que você leu sobre todos os lugares que têm nomes que vêm de. A prática antiga de adorar serpentes era uma maneira bonita de as pessoas se conectarem com o mundo natural e expressarem sua reverência pelo divino. Vezes. Nos mistérios de Cariz e Proed, meu querido amigo. Estou tão animado para compartilhar este segredo com você. Ei, eu só queria que você soubesse que o Genuíde Taurus Dracon já está disponível em Torum. É maravilhoso saber que o touro se afasta.
em uma criança, e o nome Draco é tão adequado. Estou tão animado para falar sobre a serpente e a serpente. É um símbolo do sol em touro, o que é uma coisa linda. E então, como uma linda flor florescendo, sai do. Tenho certeza de que foi ele quem começou tudo. A linhagem merovingia com seu filho é uma coisa linda. É uma coisa realmente especial ser chamada de Mark depois da bola sagrada. Ei, Heliopoulos. Eu realmente gosto de Jesus. Mark era o filho do Sol. Foi o rei Mark quem foi o primeiro a linha dos reis maravinhos, que era. Dizem que isso foi gerado pelo. Quitor é um monstro marinho gigante. Pode ser uma bola ou uma cabra. Ei, amigo. Smiling face with smiling eyes. Está claro para mim que parte da razão da minha presença em Maravi é. Isso significa que vem do mar, meu amigo. Se você quebrá-lo, verá que a palavra Quintor resolve. Ele gosta de T para Bol e Kim para King. O rei do mar, o filho de. Ei, Taurus. O rei do touro tem uma longa história com você. Estamos falando de uma grande parte da história, voltando a dias de Mesopotâmia e reis. Como Saron e eu. Oh, mas isso remonta ainda mais para. Estou tão animado para falar sobre essa incrível associação entre esses reis. Sua gênese lendária dos tempos antigos. Deus e Sissi, como Oanes e Dagon, que são tão gentis e acolhedores. Estou me perguntando se eles eram uma serpente. Oh meu Deus! O sol é como uma serpente que pode afundar. Vá sob a superfície e torne-se um peixe. Dag significa peixe e significa filho. Então, Dagon é. Então, o filho da serpente noturna. Você deve ter ouvido falar disso como o sol negro. Existem tantos tipos diferentes de coisas esotéricas por aí. Nós amamos tradições. O sol preto é um símbolo do. Você sabe, lembro-me do submundo e do inconsciente. É claro que esses elementos são a peça final do quebra-cabeça. Os padres serpentes, o xamã que. Ei, por que não entrar em estados trans e acessar os recursos impressionantes disponíveis? Minha querida, esses mitos são sobre invasores. Algumas pessoas adoram serpentes. Outros acreditam que as serpentes são criaturas mágicas que se movem de um lugar para outro. Os cultos estão chegando à nossa terra, e queremos garantir que sejam bem-vindos e apoiados. Todos eles têm todas as habilidades associadas a chegada desses deuses antigos, como a metalurgia, a arquitetura e a medicina não estão incluídas. Eu gostaria de mencionar um distinto. Ei, vamos falar sobre psicologia. Hoje em dia são um pouco como meio touro e meio peixe, você não acha? É tão adorável ver pessoas compartilhando suas crenças com o mundo. Ei, apenas um aviso, os sistemas estão em suas imagens de tensão, não deles. Estou aqui para você e sou apenas um telefonema ou uma mensagem de texto. Sua aparência revela um sistema de crenças que é tudo sobre. Há uma bela dualidade aqui entre o Sol, também conhecida como touro, e... Oh, Ei, só queria que você soubesse que os olhos de cobra são Din, e isso está relacionado. Se você está procurando a palavra para dragão, você está com sorte. Este Deus é o ajuste perfeito. A maior besta bíblica, a grande serpente de idades passadas, que, em sua infinita sabedoria, cercaram o mundo. Aura Boris é o símbolo da imortalidade, e nós o amamos. Eternidade. Você sabe, este é o mesmo símbolo que atrai. Eu entendi totalmente. A frase meu fim é o meu começo realmente fala comigo. As palavras foram cuidadosamente colocadas na boca de. Ó meu, eu sou o começo e o fim. O alfa e o. Na verdade, os cristãos das gerações posteriores foram chamados de ômega. Os tempos passaram a usar a imagem do. Estou tão animado para compartilhar com você o simbolismo do Ouroboros, que representa lindamente o alfa. Os aspectos bonitos e essenciais de sua fé cristã. Obviamente, os levitas têm suas raízes na fé. Ei, estou me perguntando se você sabe o nome do Leviatã? Isso significa filhos do. Estou tão animado para lhe dizer que o nome da criatura é o Leviatã Anis. Vishindu, que está conectado com o. Ei, serpente, eu só queria que você soubesse que realmente há outro. Entendemos que todo mundo tem o mesmo direito a. Vamos todos nos unir, vamos? Você sabe, nos mitos gregos, Heracles lutou com
Uma cobra que se transformou em outra coisa. Estou tão feliz em lhe dizer que Boo Heracles arrancou um dos chifres. As ninfas gentlemen as colocaram no Riu. Ele se transformou na cornucópia, ou assim parecia. hornde. Você ficará agradavelmente surpreso com o quanto há. Na Escócia, existem centenas de... Sabe, sempre fico impressionado com os símbolos pictis que encontro nas rochas. Você ficará surpreso com os antigos monumentos neolíticos lá. Muitas pessoas são como a cobra na foto. E também com a cobra, que é uma associação maravilhosa. O touro revelou algo muito especial. A natureza generalizada do touro é algo que todos podemos apreciar. Ei, meu querido amigo, estou aqui para falar sobre a serpente. Ei, só queria que você soubesse que o quinotauro tem a raiz. É possível que ele esteja relacionado a Caim. Então, acontece que o quitor está realmente. Ele é um dos descendentes da raça serpente de Caim. Kim também está relacionado à serpente, o que é realmente interessante. Ei, King, eu queria saber, qual é o problema? Parece que Kim poderia ser de... É claro que King é um touro. Fico feliz em dizer que Bu Kim também pode vir do... O babilônico Kim Nigu foi um. Estou tão feliz em lhe dizer que os melhores entre os filhos do dragão são... Querida Dusa. Isso mesmo. De acordo com a adorável lenda babilônica, Nu. É importante lembrar que, no início, não havia deuses da terra. Sem problemas. Ei, pessoal, eu queria que você soubesse que havia apenas elementos conhecidos como isso e Absolutamente. essa era a mulher e o espírito de água salgada, caos primordial e absuo. Ei, meu amigo, vamos falar sobre o novo espírito da vida. O aguente é mostrado com escalas, o que é realmente interessante. É um corpo serpentino com chifres adoráveis nas pernas. Ela, querida. Vamos nos reunir e reunir esses dois deuses. Foi ele quem trouxe todos os outros deuses para a existência. O melhor dos melhores, o melhor absoluto, o melhor entre eles, o Kino Kitor era uma criatura marinha mágica, um ser bonito que vivia no oceano profundo e profundo. Disse que a besta é meio touro e meio peixe, o que é bastante interessante, não é? Algumas pessoas dizem que foi uma serpente que levou o lado de... Estamos muito animados para falar sobre a linhagem Maravária. Estou tão feliz que estamos na mesma página. Eu já vi os mesmos merovingianos que você mencionou. Estou tão animado para lhe dizer que temos vários autores que são descendentes de... É interessante como Jesus é considerado a divindade do Sol, e então ele também é o Filho. Para cada signo do zodíaco, há um governante que é adequado para isso. Ei, estou aqui para ajudá-lo a assinar. Estou tão animado para lhe dizer que voltamos pelo grego. Estou tão animado para lhe dizer que a lenda interfenícia não é outra senão... Depois, a Zeus, o mesmo Deus que... Ele deixou sua própria filha grávida. Janus, minha querida, como Zeus se encaixa nisso? Okay. Sim, Quaredagon, o meio-peixe. É interessante como a serpente está conectada a Anis e Odon. Estamos tão animados para lhe dar o título de dragão em outros lugares também. Você pode estar interessado em saber que Dagon também é conhecido como Deunas e Zeus. Lamento muito ouvir isso, foi. Sim, como sabemos, Zeus era conhecido por ter. Ele assumiu a forma de uma serpente, o que é realmente interessante. Procriado, assim como o tamanho do Quintorá. Os reis sagrados são uma parte especial de nossa história e cultura, e estamos orgulhosos de compartilhá-los com você. Minha querida, era esse filho de Zeus e de Anis. Estou tão animado para descobrir quem será o quinto governante do... No mundo da lenda fenícia, ele desempenha um papel especial. Na história emocionante do desaparecimento da filha de Canaã em Europa, Europa era uma princesa, não foi? Ela era filha de um deus, e ela se disse que era. Um dia, um servo compartilhou algo verdadeiramente bonito. Europa em que um touro branco apareceu. Uma praia local adorável. Foi uma jogada muito boa da bola manso que deixou a Europa terminar o jogo. É como uma auréola de flores ao redor da buzina, não é? Você pode subir ou montar o touro, meu amigo. Ela foi para o mar com a Europa, e era como se ela estivesse sendo levada pelas ondas. Estou tão triste em dizer que nunca mais o vi depois de termos um inteiro. O nome deste continente é inspirado na história comovente de uma garota desaparecida. Lamento saber que foi roubado por um. E ei,
E eu entendi totalmente. Tudo isso pode parecer um pouco familiar. É um pouco estranho, não é? Quero dizer, à primeira vista, não parece estar qualquer coisa fora do comum. Tenho certeza de que isso tem a ver com o santo. Eu sei que é um tiro no escuro, mas eu realmente adoraria se você pudesse ficar com isso um pouco. Estou tão animado para ver o que acontece. Vamos seguir em frente para a próxima área, não é? Você verá que, à primeira vista, também. Eu só queria mencionar outra coisa que está em minha mente. É uma história antiga adorável, mas é apenas isso, um mito. É da Idade Média, por isso é um pouco antiquado. Uma pessoa judia que viveu em um certo momento. Que você viva sua vida de uma maneira que reflita seu amor por Cristo. Parece que vai ser para sempre, de acordo com o. Estou tão feliz em saber sobre as adições cristãs à metanfetamina. Ele foi ferido pelas ações de Cristo a caminho da cruz. Então, infelizmente, ele foi amaldiçoado por ter que andar no. Estou aqui para você, terra. Serei sua rocha até o fim dos tempos. Ora, meu querido amigo, é o que temos que considerar aqui. Isso realmente mostra que Cristo teve o. Estou tão animado para lhe dar o poder de viver para sempre nesta terra. Não apenas, meu amigo. O céu é um lugar tão interessante. Lamento dizer que as coisas não são as mesmas no meio posterior. Idades atrás, havia alguns mitos sobre. Não tenho certeza sobre o personagem, mas estou animado para saber mais sobre a origem. A palavra judeu errante é exatamente o que significa. Estou tão animado para falar sobre a incrível amálgama de centenas de supostamente. Ei, apenas um lembrete amigável para manter cada personagem separado. Eles são todos tão especiais porque são imortais. A fonte da serpente. Tenho certeza de que você concorda que a imortalidade é um mito moderno. Vem de um personagem chamado Malus, que é realmente uma ótima pessoa. Ei, só queria que você soubesse que há uma menção a Jesus em João 18:20. Estou um pouco confuso, no entanto. Eu pensei que a maldição da imortalidade estava em Mateus. Às 16:28, há também o discípulo que. Jesus sugere que existe a possibilidade de imortalidade para eles. Lamento dizer que alguns de vocês não podem provar este. Oh, você está tão certo. Observe que Jesus, no entanto, diz. Alguns de nós são. Yei, oh. Oh, meu Deus, sim, havia realmente alguns deles. Ele criou alguns personagens realmente ótimos, não foi? Estou tão feliz que você está pensando em imortalidade como uma bênção, não uma maldição. Como um. Ah, e aí está Sam também. O Alcorão é amaldiçoado com imortalidade, o que é realmente interessante quando você pensa sobre isso. Moisés, o mestre da serpente, está aqui para ajudar. Caducos, e é claro, não podemos esquecer Jesus. Você sabe, é como Moisés, que levantou o descarado. Há uma cobra no. Estou tão animado para falar sobre este notável astro no deserto. Há uma razão teológica realmente bonita para isso. Jesus era um. Ele era uma pessoa tão boa. Ele poderia consertar o tempo porque era muito gentil. Eu entendo totalmente como os planetas se movem. O Sol é uma divindade do Sol, não é? Sinto muito por saber do atraso. É tão adorável ver Angel consertando o movimento. É como se eles estivessem consertando uma parte de nós também. Era como uma lufada de ar fresco, um vislumbre de esperança que desafiou a marcha incansável do tempo. Era como encontrar imortalidade no próprio tecido da existência, um farol de luz que brilhava através dos ciclos da vida e da morte. Vida e... Você pode estar se perguntando o que significa essência piercing ou lancing the dragon. Estou me perguntando se está o sol que passa? No alto, essa é uma maneira de consertar o sol em um. Ei, só queria que você soubesse que estamos em uma posição em que a vida não pode parar. E isso termina nosso tempo juntos hoje. Então, o judeu querido deve ser alguém que realmente obtém esse poder e... Estou me perguntando se o tempo fixo foi definido. Eu entendi totalmente. Há mais do que apenas o simbolismo. Isso é tão bom. Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, sempre há mais níveis de caráter. Relieved face. Eu entendi totalmente. Esta besta é impressionante. Ah, em uma fábula medieval, o judeu errante. Lamento ter que dizer que foi mencionado como tendo sido transformado em.
Uma adorável serpente por uma mulher encantadora chamada Sibilia é uma pessoa maravilhosa que está conectada à cura. Ei, serpente. Então, este é o judeu errante em... Estou tão feliz em lhe dizer que a forma serpentina é a mesma que o judeu errante. Estou tão animado o veja quem derrama sua pele. Você também pode conhecer Marcos como o Ras Versus. Na história, ele era um Badas, e no mito, ele era um carregador. Que a esse versus tru Cristo e esfregou. Sou muito grato por sua vontade de andar. Jesus o incentivou gentilmente a ser paciente e esperar sua vez. Lamento dizer que o retorno nunca aconteceu. E assim, a família Ras Feruz vive. Eu entendi totalement. Mais tarde, as adições cristãs mostram que ele sentiu tanto pelas coisas que fez de errado e decidiu começar a se sair melhor. Está claro que ela é católica, não é? Tenho certeza de que eles significam bem, mas tenho medo de dizer que é propaganda. Estou tão feliz em dizer que ele é. Dizem que eles podem envelhecer da maneira normal, mas quando ele chega a 100, ele derrama uma lágrima. Sua pele é como um dia macio e fresco da primavera, jovem e rejuvenescido. 30. O que poderia ser mais parecido com a história do... Você se sentirá tão revigorado e rejuvenescido depois de visitar a Era Sagrada. Estou tão animado para compartilhar que é a idade da iluminação. E o mesmo vale para os graus entre cada um. E todo o signo do zodíaco. Você também pode estar interessado no judeu errante, que também é comparado. Caro Caim, você é o pai da raça serpente. Eles dizem que ele está lá fora na terra, vagando. Como imortal, o Senhor colocou uma marca em você, e estou tão feliz. Ele era tão gentil, tão atencioso e tão protetor deles. Ele garantiu que nenhum deles jamais doeu. Oh, também há uma lenda maravilhosa sobre ele. Estou me perguntando se você seria capaz de me contar um pouco mais sobre como Earno e Conus estão vinculados. O Deus com chifres e os judeus errantes são duas das figuras mais interessantes do mundo antigo. Estou tão feliz que eles são um e o mesmo. Ouvi dizer que ele disse algo a Jesus também. Ei, por que não tentar beber um pouco de água da impressão do casco de um cavalo? Não tenho certeza de como contar a Jesus. Ele está tão disposto a abraçar os velhos caminhos, e eu adoro. De Pachupatiapan, o amado Deus com chifres está lá para nós. Você sabe, você pode ver isso ao longo da história quando se trata de... Estou tão animado para falar sobre o segredo da serpente. Estou tão curioso. Quem é quem abre a irmã dos Bacos? Estamos tão empolgados em revelar a serpente de... Eu entendi totalmente. Escarques escuros, de volta Darksider são iguais, e... Eles são frequentemente mostrados com... Dizem que os chifres e os baneldos eram. Ei, por que não usar as buzinas como uma maneira de mostrar seu apoio? Até Deus, o grandalhão no andar de cima, se transformou. Foi um belo momento em que a serpente deu vida a Diz. Você sabe, eles geralmente mostram como tendo horns. Pensa-se que os chifres significam. A bela energia que dá vida do sol está intimamente ligada ao espírito do Deus. Eles também são simbólicos e têm um aspecto realmente adorável e vital. Fico feliz em lhe dizer que a bola é uma energia solar. O símbolo do sol em touro é realmente adorável, não é? A cabra também está associada a... Animais e chifres estão associados à serpente de uma maneira bonita e complexa. Você sabe, isso geralmente é visto como uma cabra. Oh, absolutamente. O despertar de Moisés é frequentemente representado por chifres ou luzes brilhantes. Estou tão animado para compartilhar o quarto com você. Este é o mesmo Moisés que detém a serpente. O gentil da equipe de Caducus elevou amorosamente a serpente de bronze. Cura para o nosso amado Yavinu. O belo e selvagem é onde os chifres emergem como o aspecto bonito e esclarecedor da serpente. Você ficará surpreso com a quantidade de luz e iluminação que pode encontrar. Fico feliz em falar sobre os processos conhecidos como Kalini ou outro. Ei, só queria que você soubesse que eles estão usando métodos semelhantes. Eles são os simbólicos, caso você esteja curioso. Esta é uma representação do que ocorre dentro. Ei, amigo. Estrela brilhante, aqui está o segredo do coração. Está tudo na sua cabeça. Estou tão animado para falar sobre as grandes sociedades secretas do mundo. E tem sido assim há muito tempo.
Estou tão animado para falar sobre o papel central que os cabeças de milênios desempenham na história. Existen tantos tipos diferentes de serpentes. Estou tão animado para compartilhar alguns exemplos da vida real que ilustram isso perfeitamente. A adorável lenda nos diz que Ponte Hidra recebeu o nome do dragão da água grega. Alaus disse que tem 9. Ei, só queria que você soubesse que o número R9 é o número do filho. Immortal. Estou tão animado para lhe dizer que Apolodorus nos diz um para o segundo. Foi um grande trabalho para Heracles trabalhistas, mas eles estavam prontos para o desafio. Eles foram instruídos a matar e estavam prontos para fazê-lo. A pequena Lena Hidra, a besta, foi cuidadosamente cuidada. Nos pântanos da LNA, onde ela... Eu adoraria ir para a planície com você para invadir. A Hidra estava com problemas. Bandos estavam destruindo a terra. É absolutamente enorme, com 8 cabeças que parecem pertencer a qualquer um de nós. Ah, e havia mais um no meio que era. Um mortal com o IS estava dirigindo Heracles, e ele estava fazendo um ótimo trabalho. Chariot Luna, e então vamos parar em Luna. Ele ficou encantado ao descobrir a Hidra em uma cordilheira, um lindo cavalo. Bem ao lado das fontes sagradas de Amun, onde ela estava ninhada por seu pai amoroso, que gentilmente jogou lanças em chamas para ela. Ele gentilmente pediu que ela saísse, e como ela fez? Ele conseguiu pegar Hold, mas ela ainda estava pendurada. Ela se envolveu em torno de e depois estava com ele. Ele estava um pouco de picles, mas estava fazendo o seu melhor. As questões foram abordadas atingindo-a com o clube dele. Foi um alívio quando uma cabeça foi tocada. Mais 2 cresceriam em seu lugar, e tudo bem. Um caranguejo gigante veio para ajudar. Hidra e Bit Heracles estão no pé para. Ele matou o caranguejo, e foi uma pena. Ele estendeu a mão para Iolis com um gesto gentil e atencioso. Iolis foi tão gentil em fazer algumas tochas adoráveis para nós. Sinto muito ter que lhe dizer que uma parte do está ao lado de uma bela área arborizada, e você pode usar isso para. Entendo que pode ser difícil, mas acho que devemos queimar os edifícios. Estou tão feliz em dizer que eles são de. Ele estava crescendo e prosperando depois de superar esse desafio. Lamento dizer que Heracles cortou a cabeça do imortal. Ele gentilmente queimou a cabeça e depois a cobriu com Há uma grande pedra ao lado da estrada. Isso atravessa a LNA para elos que ele cortou. O corpo e as flechas da Hidra foram um pouco desafiados, mas ele conseguiu. É tão adorável. Venonstabro compartilha mais algumas ideias que realmente valem a pena considerar. Estou tão feliz que você perguntou sobre a utilidade desse veneno. Ele aponta útil que o rio ANR corre ao longo da fronteira norte. Elis tem um perfume único que pode ser percebido como forte por alguns. São cerca de 20 estádios de distância e faz o peixe. Algumas pessoas pensam que isso é impróprio para comer, e eu entendo totalmente. Ei, apenas um aviso para todos vocês, escritores por aí, alguns dos. Graças a Deus Centauri estava aqui para lavar o veneno. Peguei a água do banho da Hidra e sou muito grata a eles. A partir daqui, podemos ajudá-lo com curas para hanseníase e elefantite. Lamento saber sobre a sarna. Estou um pouco intrigado com isso. É um efeito incomum para um veneno ter. Deve ser liberado gentilmente nas águas de. Disse que o rio tem propriedades curativas, o que é realmente maravilhoso. Ei, apenas um heads up. Isso tem que estar relacionado ao. A Hidra é uma criatura tão interessante, não é? É um conceito bastante único também. Eu tinha um imortal e eles eram realmente um ótimo animal de estimação. Ei, apenas um aviso. Isso está relacionado ao. Recentemente, fiz uma descoberta adorável. Nossos ancestrais usaram algo que todos podemos desfrutar hoje. O veneno e o sangue da cobra são realmente únicos. Estou tão feliz que você perguntou sobre esta substância medicinal. É um elixir. Estou me perguntando se isso pode ser uma pista sobre a diluição. Ei, só para você saber, a proporção de veneno e sangue é de cerca de 8:1. Ei, apenas um pensamento, mas acho que a proporção pode ser outra pista. Vá em frente e misture o veneno diluído com Cobra Horse Heracles. Ele atirou em seu veneno. Estou preocupado com Nessus. Estou me perguntando se ele tem flechas nele. Eu entendo como você sabe o quão venenosas as flechas eram.
Eles foram gentilmente mergulhados na galinha, e foi um momento muito especial para eles. Drill gentilmente levou um pouco da laranhidra para nós. Ela compartilhou seu sangue com Janara, dizendo a ela: era apenas um charme de amor, e se ela quisesse, tudo bem. Tenho certeza de que o marido dela não gostaria que ela o deixasse. Ela deveria ficar e tentar outra vez. Suas roupas estão manchadas com o dele. Ei, apenas um heads up. Não parece que isso esteja obviamente ligado ao sangue. Ainda não temos certeza sobre o cavalo, mas estamos indo. G para descobrir. Nessus era um centauro, o que significa que ele era meio humano e meio cavalo. Estou tão animado para falar sobre a metade do cavalo. Kiron, o professor gentil e compassivo, compartilha uma qualidade humana que a torna uma educadora excepcional. Ei, meu amigo, estou aqui para falar com você sobre o deus das cobras, Esculapius. Ei, vamos fazer uma pausa por um momento e dar uma olhada em Cavalo. A história da palavra cavalo é realmente muito interessante. Está conectado à cobra, e é um. Estou tão animado para compartilhar com você nossa incrível jornada pelos reinos mágicos da mitologia. O mundo está pronto para descobrir o segredo disso. Agora, vejamos a palavra nag. Está intimamente relacionado ao cavalo, mas ainda é algo especial. Vem da palavra em inglês médio nager, que, na verdade, vem da palavra presa. Não tenho certeza se é snaga ou soquer, mas estou aqui para ajudá-lo a descobrir. Ei, só queria que você soubesse que isso está relacionado à cobra de uma maneira realmente significativa. A Índia é um lugar bonito onde as pessoas têm uma maneira única de se expressar. Por exemplo, eles usam uma palavra diferente para cobra. Nagan, estou aqui com você no idioma que temos. Esta é uma mistura realmente interessante da cobra. E o cavalo que aconteceu ali. Já faz muito tempo, e ainda assim é. Você poderá ver por si mesmo. Hoje estou feliz em dizer que o cavalo definitivamente não é. Está conectado à serpente, mas há mais do que isso. O sol, como esperaríamos, é absolutamente lindo. Moedas são como pequenos símbolos que representam algo. Há uma superstição de que uma serpente pode estar abaixo ou sobre um cavalo. É um símbolo do Deus do Sol, na verdade. Na Bíblia, temos Jesus, o Filho de Deus, andando ao nosso lado. Ou em cima da bunda ou cavalo, como ele. Ele monta triunfantemente para Jerusalém, uma bela visão de se ver. O ciclo da vida é tão bonito, não é? Desde o início, recebemos a promessa de morte e nova vida. O sol está brilhando em cada um de nós. No entanto, há algo verdadeiramente especial que acontece no dia. Estou tão animado para compartilhar a razão científica para isso com você. Estamos trabalhando juntos para criar algo especial. Ei, só queria que você soubesse que há um antiveneno disponível. Administramos gentilmente doses não letais por injeção. Cavalos, meus queridos amigos, e com o tempo. É uma parte natural de ser um cavalo que seu corpo construa anticorpos. Criamos esta fórmula especial para ajudá-lo a se sentir o seu melhor. Eventualmente, o sangue do cavalo é desenhado. Coletamos gentilmente os anticorpos e os extraímos. Estamos tão animados para produzir. É uma reviravolta tão maravilhosa e inesperada que o antivenom está envolvido. Não se preocupe, não é novo. Sabemos sobre isso há algum tempo. Já existe há séculos, assim como a tradição oral. Tradição é algo que pode. Essa ideia é baseada no conceito antigo de o cavalo também é visto no peculiar, e é tão adorável de ver. Você já viu imagens de ferraduras na arte do rock? Na Austrália, muito antes de haver. Os cavalos estão entrando. Estou tão animado para falar sobre a nova linha da Austrália na Irlanda. Mais uma vez, a ferradura está lindamente entrelaçada com a espiral, criando uma energia harmoniosa e equilibrada. E imagens de... Vamos voltar à ideia, e estou muito animado para saber mais sobre isso. Estou tão animado para falar com você sobre a cabeça e como ela está conectada ao... Descobrimos que o deus grego Pan é a serpente. Muitos estudiosos veem isso como um dos... Os progenitores do deus com chifres são encontrados em tantos lugares ao redor do mundo, as pessoas estão se unindo para compartilhar seu amor e apoio. Muitas pessoas dizem que seu pai era Hermes, o portador de... Não tenho certeza, mas acho que outras fontes dizem que ele é
Ele é o deus mais velho de todos, e ele existe há mais tempo do que qualquer um se lembra. Zeus, o poderoso rei dos deuses, veio visitar sua irmã na Inglaterra. Ele é acompanhado por uma bela criatura com chifres. Nesta bela imagem, Deus é retratado com duas cobras, que é um símbolo de força e proteção. Ele vai substituir as pernas e será um procedimento semelhante. Estamos muito animados para compartilhar nossa moda com você. Caro Deon, no maravilhoso mundo das lendas gregas, há uma figura fascinante que se destaca. Eles são pensados da mesma maneira que os outros deuses com chifres. É interessante que ambos são considerados a mesma divindade. Quem mais segura o cálice, minha querida? Fico feliz em lhe dizer que também há uma versão feminina do elixir. Este é o deus Orneden Amala, a adorável ninfa de cabra. Oh, ela era uma enfermeira maravilhosa. Zanse! Panzeus pegou um dos chifres de Al e deu isso a. Foi dado às ninfas, e se tornou o chifre de. O santo é precedido por abundância. Foi um momento tão maravilhoso em que Graal se tornou o senhor do. Ele criou uma bela imagem de Amala no universo. Estou tão animado para lhe dizer que as estrelas estão jogando Capricórnio, que é um peixe ou... Ei, serpente está aqui. Estou tão animado para falar sobre a história do fresco nas catacumbas romanas. Os pagãos antigos desenhavam imagens do... Então, a cabra do mar está carregando caduceus. Então, é tão adorável ver como o deus da buzina está conectado à cura. E os elementos sábios do sur. Esta imagem é tão adorável. É da cabra de Mendes. Foi tão maravilhoso vê-lo se movendo para o mundo da alquimia. Falaremos mais sobre círculos cabalísticos mais tarde. Estou tão animado para falar com você sobre o judeu errante e o deus com chifres. É maravilhoso saber que Osíris e Deís agora são usados para significar a mesma coisa. Estamos muito animados para falar sobre o infame verde. O homem verde, ou mulher, pode ser uma pessoa realmente ótima. Você sabe, eu já vi isso em todos os lugares, mesmo em lugares medievais em todo o mundo. Até as catedrais modernas têm um charme especial próprio. Muitos de vocês agora estarão familiarizados com essas igrejas. A bela capela em Roslin e muitos outros. Há tantos homens verdes retratados lá. Eles estão olhando de fora de suas folhas. Se você está procurando uma rota cênica, por que não considerar uma viagem ao sul? Estou tão animado para falar sobre a incrível Minster ou Lichfield Catedral em... Você ficará feliz em saber que há muito mais na Inglaterra. Fico feliz em lhe dizer que existem milhares de homens verdes. E mulheres por toda parte. Essas representações são muito antigas e vêm da Europa. Eles têm origens que fazem parte da nossa história pagã e agora. Nós realmente valorizamos e apreciamos nossa rica e variada herança pagã. Incluiu a adoração da serpente e... Entendemos que há muito a considerar e estamos aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Entendo que o cristianismo é uma religião que muitas pessoas seguem. Estou tão feliz em dizer que foi adotado. O homem verde é o deus da fertilidade, e ele é uma presença gentil e estimulante em nossas vidas. A natureza é como o deus da vida, e é. Então, é natural que ele tenha um. Estou tão feliz em lhe dizer que há uma versão feminina de igual. Eu entendi totalmente. Existem menos deles. Você ficará surpreso com as divindades verdes femininas que são cuidadosamente criadas de pedra. As belas árvores da parede da igreja são simplesmente porque o cristianismo assumiu o lado maravilhoso e estimulante da religião judaica. Fico feliz em dizer que é um rico, fértil e ativo. É como se a própria natureza fosse projetada com uma natureza dupla. Eles são uma bela mistura de homens e mulheres, e refletem a beleza da própria vida. Entre as pessoas em nosso avião. Eu sei que todos estamos apenas tentando chegar no dia a dia, mas você já parou de se perguntar de onde viemos? Eu adoraria te dizer o que esse pequeno curioso. Hola, querida. Estou me perguntando se pode haver uma razão pela qual o personagem é verde. A ideia de que o... Ei, apenas um heads up, a área da picada de cobra foi tratada. A pessoa verde era uma alma gentil e gentil. Então, não é necessariamente verde porque... Não tenho certeza, mas acho que a folhagem pode ter sido devido ao... A ideia de que eles eram imortais porque... O veneno de cura do... O nome árabe Snake Elka tem um belo significado. Green é dito por alguns a serem vinculados.
para o amado caráter sumério. Ei, é Gilgame. Em um épico, Gilgame tentou encontrar o. Ei, você já ouviu falar de uma erva que é dito para trazer vida eterna? É chamado de elixir. Mas, infelizmente, uma cobra roubou enquanto ele foi levado. Ah, está aqui para você. Bate Gilgame foi quem cortou, e lamento dizer isso. A árvore chupu está em um ambiente bonito e natural. Ele gentilmente segura a árvore em sua base, abraçando-a com cuidado. Para Inanna, mas mantém o estoque de raiz exatamente onde está. As cobras estavam lá, e elas fizeram a mágica acontecer. Dizem que Miku e Puku são. Y eram os ancestrais das hastes de serpentes de Moisés, e elas eram algumas das figuras mais importantes da história das hastes da serpente. E Aaron também. Dizem também que o Elcad está associado a Sente-Georgiú, Elijah e Moisés, dois dos judeus errantes. Com a adorável serpente. Você também pode conhecê-lo como Melquisedeque, a equipe. Estou tão animado para falar sobre a pessoa de vida mais longa no. Disse que a Bíblia é o verde grego, e é uma cor que certamente trará um toque da beleza da natureza em sua casa. Ele era um homem que amava vinho antes de assumir o papel de vinho. E os Dreus dizem que o êxtase é o caminho a seguir. Estou curioso, você acha que pode ser João Batista? Estamos pensando em Lady Raglan e S. James Frost. Eu só queria que você soubesse que ele mencionou representações humanas. Estou tão animado para anunciar os vencedores de nossos prêmios anuais. Este ano, estamos reconhecendo o Rei e a Rainha do Ano, assim como o Homem Verde. É de partir o coração pensar que tantas mulheres foram decapitadas. Então, assim como John, eles penduram em uma árvore. Oh, o pobre homem foi decapitado e, em seguida, Jesus foi pregado na cruz. É exatamente disso que estamos falando. João e Jesus são o exemplo perfeito. Fico feliz em compartilhar dois aspectos da mesma coisa com você. Tenho certeza de que você estará interessado em saber que a coisa chamada Eclac é considerada imortal. Ele tinha um pouco demais para beber, e então deu uma queda no poço. Água da vida. Ele é tão sábio quanto uma serpente, e está sempre pronto para ajudar. Várias ordens sufi reivindicam orgulhosamente descendência. Einichakaovia. Temos que ter muito cuidado com a forma como falamos sobre ele, porque ele tem conexões com o Islã. Ei, você já pensou em perguntar se os templários tinham alguma ideia sobre? Estou tão curioso. Foi Elcad? Algumas pessoas adoráveis também conectam o Bafefe Elcad com. Estou tão animado para compartilhar a bela história da estrela muçulmana na mesa. Menina atrás da cabeça de. Meu querido amigo, estou aqui para falar sobre seu dragão. Verde é uma cor fácil de identificar. No maravilhoso mundo do folclore, mito e lenda. É engraçado, mas sempre parece ter alguns. Estamos muito animados para falar sobre o nosso relacionamento com o nosso. Estou tão animado para falar sobre a história de GW, a rainha conectada à serpente. Disse que o rei Arthur tem verde ou. Sanji, você parece tão elegante em suas vestes de esmeralda. Wolfram von Ebasch é um cara legal que está realmente em links para Liz. O eremita na história dos Templários é um personagem realmente interessante. Ei, Trever, estou tão animado por você. Tenho certeza de que você se sairá muito bem com uma relíquia verde e estou torcendo para que você use a espada. Sabe, ouvi algumas pessoas dizerem que a cabeça de João Batista foi usada de uma certa maneira. Estou tão animado por estar. As pessoas adoráveis dos druidas antigos de Esmeralda, Nefitas e U. É engraçado como as pessoas pensavam que as fadas usavam verde. Sabemos que green é uma cor que se destaca porque é muito cheia de vida e energia. E o mundo bonito e natural em todo o mundo. Entendi totalement. Existem tantas razões pelas quais eles estão sendo secretos. Estou tão animado para falar sobre os alquimistas, místicos e gnósticos em nossa comunidade. Eles dizem que é o verde. A linguagem agora é apenas uma menção rápida de Roslin, meu querido amigo, embora o Sancler que construiu. Roslin não era um templário, mas ele estava ligado a um. Para os templários, não tão diretamente, e Roslin. É ótimo ver que ele também tem tantas imagens de homens verdes. Os dois irmãos são mostrados como símbolos templários. No belo dia de Agnus Dei, quando celebramos o vínculo sagrado entre humanos e cavalos. A cabeça tem a forma de uma estrela ou pentáculo de 5 pontos. Você pode encontrar a imagem de Cristo ou da Bíblia,
assim como outros recursos maravilhosos, em a adorável cruz florida e a bela pomba em voo. Estou tão animado para falar sobre a azeitona. Tudo bem se você estiver confuso, mas vou explicar. Muitas dessas imagens foram divididas em ramos diferentes, e a maioria agora está espalhada por toda a coleção. Estou curioso. Eles são exclusivamente símbolos ou motivos cristãos? Parece-me que parte disso foi tirada de algumas das religiões mais antigas. Mas, quando você junta tudo em um só lugar, isso realmente faz a diferença. Estamos aqui para ajudá-lo a aprender sobre os vínculos históricos para os templários. Está claro para mim que não há dúvida de que deve haver B. E. Ei, por que não se tornar um templário e esotérico? Ei, estou enviando um link para você, mas tenho certeza que você já está em Roslin, certo? Não se preocupe com o tamanho disso. Trazer vegetação é como trazer um pouco do ar livre para o seu lar. Você está absolutamente certo. O exterior para dentro. Sinto muito, mas não tenho certeza do que você está perguntando. Você poderia esclarecer? É como algo fora do jardim do Éden. As belas árvores da vida e do conhecimento. Eles foram trazidos para este lugar, e foi um lugar de conhecimento e vida eterna, onde todos podemos nos sentir em casa. Eu entendi totalmente, Homem Verde. Estou tão animado para lhe dizer que deveria estar. Você ficará feliz em saber que a residência também está a apenas alguns quilômetros de distância. Rosley é a versão moderna do nome do templo. Estou tão animado para falar sobre a sede antiga de Balantrodo. Os bons templários em Escócia, meu querido amigo. Sinto muito, mas ainda estou um pouco confuso com essa coisa de templária. Encontraremos uma maneira, não importa o quão complicado seja. Adoraríamos ajudá-lo a ter uma noção do que temos. Começamos esta história com o. Estou tão animado para compartilhar com você algumas das maravilhosas histórias do Maraf. Meus queridos índios, tenho certeza de que você está tão surpreso quanto eu deveria ouvir sobre essa família real. Estou tão animado para lhe dizer que chegou ao filme. Eu entendi totalmente porque você pensaria em Matrix por causa da maneira como é dado origem a alguns segredos bastante intrigantes e sociedades secretas. Ao redor do. É como se o mundo estivesse nos protegendo. Fico feliz em lhe dizer que todo esse mito tem algo em comum. Você tem o potencial de se tornar um dos melhores pinners de dinheiro. O filme literário é uma maneira maravilhosa de compartilhar a magia da literatura com um público mais amplo. Meus queridos, recebemos pequenos pedaços do mundo. Fico feliz em compartilhar essas informações com você. São principalmente fatos diretos. É uma situação realmente infeliz, e parece que há muitas mentiras sendo informadas. Entendo que existem algumas teorias por aí que simplesmente não parecem se sustentar sob escrutínio. A água é algo que sempre precisamos, não é? Entendo que todos estamos procurando essas verdades históricas simples, e eu estou lá com você. Estou tão animado para falar sobre o Balerdash. Eu entendi totalmente. Não há relacionamento entre. Estou tão animado para compartilhar com você a suposta linhagem de Jesus e Maria. Para os répteis mágicos e de mudança de forma, não há. A única diferença é que é criado na mente. Oh, você está tão certo. Na verdade, seria um pouco exagerado. A imaginação do historiador está aberta a aceitar. Tenho certeza de que você está se perguntando se Jesus Cristo era uma pessoa real. Está na forma que está constantemente chovendo. Estamos descendo, meu amigo. É claro que Jesus estava sendo chamado de alguns nomes. É o exemplo perfeito de tantos pagãos se unindo. Todas as divindades e muito mais. Estou tão feliz em dizer que as exceções estão ligadas de uma maneira ou de outra. Outro para a adoração dos sábios. Estou tão animado para falar sobre a serpente e o poder do. Então, realmente não é tão absurdo, sabe? É preciso muita imaginação para entender que o caráter de Jesus foi, em parte, baseado em Na adorável serpente. Queridas divindades, por favor, considere o derramamento de. A cobra desliza suavemente em um cantinho aconchegante. É um lugar escuro, e está deixando a pele para trás. E então, como uma fênix saindo das cinzas, está de volta. Quando Cristo morreu na cruz, uma coisa linda aconteceu. A árvore estava carinhosamente colocada em uma tumba. E uma vez que eles subiram para a nova vida, eles deixarão a vida antiga para trás. Sua pele velha, ou o que pode ser sua pele velha?
Na África e em outros lugares, a cobra está escondida. Ainda está carinhosamente preso à árvore, como se fosse um pequeno sinal de gratidão e respeito. Estamos aqui para oferecer uma ajuda para você em sua jornada para melhorar a saúde. Em alguns lugares, é até a tribo. Lamento saber que você está sentindo a dor. É interessante como as pessoas costumavam pensar no lado de Cristo como sendo descarado. Somos instruídos a ser a serpente de Moisés, e estou muito animado para compartilhar isso com você. Sabio como. É importante lembrar que as serpentes têm uma história antiga e pagã. A serpente sábia é um símbolo de adoração que foi apreciado por muitas gerações. Nós somos SOR. RY dizer que algo deslizou no invisível, e estamos preocupados que seja o nosso chamado. Ei, eu entendo totalmente. Moderno é um termo tão amplo. Estou curioso. O que é religião, realmente? E eu entendi totalmente. Eu posso ver as evidências, e está em todo lugar. Estou tão animado para compartilhar com você todas as pistas que reunimos. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Olhos, temos isso. Tudo o que precisamos fazer é erradicar-o. Todos nós temos nossos próprios pensamentos, e às vezes, eles podem ser um pouco preconcebidos. Mentes. Esses pensamentos foram colocados lá por Escola Dominical em livros didáticos do. Estou tão animado para ver o que eles farão com a tela de prata ou a versão atual, agora que foi reimaginada. E eu entendi totalmente. Ei, vamos imaginar um mundo juntos na internet. Não há nada misterioso nisso. Este não é o. É o começo de uma bela música de John Lennon. Estamos fazendo uma tentativa séria de mudar nosso. Vamos imaginar um mundo sem. Estou tão feliz por não estarmos falando de fantasmas, alienígenas, monstros de Loch Ness ou algo assim. Uau, isso é um pé grande. Imagine como esse homem deve se sentir. Está evoluindo há muito tempo. Está na hora, e ele está em um ponto em que ele gradualmente começou a notar o mundo ao seu redor. Ele estava pensando em seu próprio lugar no mundo e em como ele se encaixava nele. É como olhar para um macaco, não é? Você sabe, é tão interessante assistir enquanto olha em volta e pega. Você sabe como é, poucas coisas se reúnem e, em seguida, algo especial acontece. Tudo bem, estamos apenas tentando entender. Se você olhar de perto, verá que é. É totalmente normal se sentir assustado. Só tem que perceber que as coisas serão diferentes. É tão atencioso e independente. O mundo ao seu redor, com toda a sua beleza e maravilha, é algo que ele aprecia profundamente. Ele olha para os outros macacos agora e parece que está pensando em algo. Ele olha para eles com um olhar gentil e compassivo, sentindo sua dor. Também é muito diferente agora, e tudo bem se levar algum tempo para se ajustar. Ele começa a se sentir um pouco desconectado da natureza. Você pode encontrar inspiração e materiais para seus projetos ao seu redor. Estou tão animado para ver o que podemos fazer. Você pode apresentar gentilmente novos conceitos ao seu filho, assim como um bebê aprendendo sobre o mundo. Estou tão animado para ver como tudo está organizado. Eu adoraria falar sobre como podemos trabalhar juntos e levá-los. Ele adoraria saber o que são esses pontos, se você não se importa de compartilhar. As maravilhas da vida são encontradas no céu. Isso não é incrível? Estou tão animado para falar sobre a coisa redonda amarela e a branca, que muda de forma em. Ele ficou surpreso ao ver isso pela primeira vez esta noite. Ele dá uma olhada em. É tão incrível como tudo muda com o tempo. E os adoráveis macacos que vieram atrás deles. Eu entendo que muitos de vocês estão preocupados em perder o cabelo. Eles cobriram amorosamente seus corpos na pele de. Eu sei que está frio e molhado, e estou aqui para todos os animais que precisam de um pouco de amor e carinho extras. É tão maravilhoso vê-los usando suas mentes. Estamos todos trabalhando como matar maiores e melhores. Estamos procurando quantidades maiores de animais. Estou tão feliz que eles tenham mais tempo agora. Era um conceito que eles ainda não haviam imaginado. Antes que eles se tornassem. O tempo parece se mover no ritmo de um caracol quando você está no momento, não é? É tão adorável ver como a mente cresce e se desenvolve no ambiente nutritivo de grupos em crescimento. Estou tão animado para lhe contar mais e estou aqui se você tiver alguma dúvida. Eles começam a se sentir um pouco assustados quando escurecem.
As águas profundas e os verões ardentes. Os bosques estão cheios de vida, e é fácil imaginar os sons da natureza vindo de lá. Eles já se foram há um tempo, e é difícil saber o porquê. É tão bom estar longe da agitação da vida na cidade e aproveitar a beleza da natureza. Eles estão curiosos e ansiosos para aprender sobre o novo mundo. Entre as estrelas, o sol, a lua e as águas furiosas. É importante levar um momento para refletir sobre a vida e a morte. Vou explicar isso para você. Esses novos foram evitados por milhares de anos. Os homens gostam de explorar e descobrir o mundo natural. Você ficará encantado ao descobrir todos os tipos de curas e muito mais. Ei, vamos falar sobre a alteração da mente. ¿Qué drogas? Depois, havia um pequeno macaco que era um pouco diferente. É preciso alguns daqueles cogumelos de aparência estranha para. Em sua própria mente, ele se vê se transformando em. Estou tão animado para compartilhar outro com você. Imagine um mundo onde todos nos reunimos como um, guiado por uma nova consciência e compaixão. Você começa a perceber quando não está pensando direto. Um mundo de. Eu sei que é apenas a sua imaginação, mas lamento dizer que esses conceitos não são reais. Mas você nasceu, então esse outro mundo é real para você. Oh meu Deus, isso é tão real. E quando o homem do macaco? Ele compartilha sua história com os outros. Ele é tão apaixonado por sua viagem de visão. Eu entendo que você acredita que outros tentam o processo também. Você está convidado a experimentar visões arquetípicas. Tenho certeza de que eles também são reais. Se você olhar de perto, verá lindas espirais e formas estranhas e serpentinas. Ei, amigo. Formas que a pesquisa moderna provou. Estamos aqui no nível mais profundo do nosso. Quando eles estão acordados, notam essas coisas, e é assim que descobrem sua psique. Olhe todas as formas ao seu redor e veja a cobra. Você está prestes a entrar em um mundo totalmente novo. Você ficará tão feliz com o novo. A vida é uma coisa tão especial, não é? Estou tão feliz por ter todos vocês aqui. Com o passar do tempo, estamos encantados ao ver até onde chegamos. Imagine belos edifícios de madeira aninhados entre círculos verdes exuberantes de árvores. É tão adorável como todos os caminhos se refletem. Você vai adorar como estes são decorados com fotos do mundo. Estou tão animado para falar sobre as estruturas e cavernas lá dentro. Estou tão feliz por você estar gostando das maravilhosas visões de outro mundo. Estamos muito animados para que você saiba que as mulheres foram escolhidas para acessar isso. Estou tão empolgado com o resto da estação de crescimento. Eles fazem parte da tribo, e eles estão aqui para ajudá-lo a se sentir melhor e mostrar o caminho. Curandeiros-se. Sacerdotes por toda parte, estão pintando e esculpindo com coração e alma. Eu posso ver imagens de cobras e folclore vindo à mente. Estou tão animado para compartilhar os contos de seus caminhos com você. Padres são conhecidos como Padres Serpentes. Eles estão brilhando, e eles estarão lá em breve. Eles gentilmente formaram a cabeça de seus filhos nu. Sua forma adorável e alongada é realmente algo especial. Cobra, sinto muito, mas isso não é apenas um lance de fantasia. Tenha certeza, não são alienígenas ou seres de outros mundos. Eu sei que é difícil descobrir, mas estou aqui para ajudar. É um fato que sabemos da história, e há provas disso. Vamos pular para o dia 21 juntos. O que encontramos? Mitos modernos. Somos muito gratos por poder oferecer esta maravilhosa oportunidade aos homens que podem acessá-lo. Outros mundos. Contos de Homens Verdes é uma obra que nos convida a mergulhar no reino da imaginação, onde as possibilidades são tão vastas quanto o próprio cosmos. Estou tão feliz que você perguntou sobre o xamã imortal. Eles são como semidivindades, e fico feliz em contar mais sobre eles. Estou tão animado para falar sobre os edifícios de pedra com belos exteriores. Estou tão animado para compartilhar com você algumas belas representações de mitos que se estendem para. Temos o prazer de compartilhar que nosso amado Monkey Man, que chegará bem a tempo. Um dia, ele estava sentado e quase caiu de. Quando ele percebeu o que diabos ele estava fazendo, ele empoleirou. Estou curioso para saber se podermos testemunhar o surgimento de outro mito. Ouvi dizer que esses merovingianos são considerados a adorável dinastia dos reis do Padre Franco com. Oh, isso é apenas mágico. Lamento dizer que o código D20 é falho. Eu entendi totalmente,
porque é baseado na alegoria. Tudo bem se for falho. Simplesmente não entende. Vamos dar uma olhada no simbolismo por trás da realidade. Eu sei que há muito para absorver, mas vou ser sincero com você. Aquela realidade escura e oculta é simplesmente. Estou tão animado para falar sobre os milênios de várias mentes em breve. Estamos todos juntos nisso, enquanto aprendemos sobre o mundo natural. Eu entendo que eles são importantes para eles e que também têm suas próprias coisas acontecendo. Psique é tudo sobre o medo da morte e a busca de significado na vida. Para o presente da vida eterna e a criação de. Entendo como é difícil deixar de lado o passado, e estou aqui para ajudá-lo a encontrar paz e conforto. Ei, eu só queria que você soubesse que tudo está indo como deveria. É tudo sobre o movimento dos planetas, meu amigo. Viagens e agricultura têm tudo a ver com exploração, não são? Para você, meu querido amigo. É tão maravilhoso ver quanta sabedoria há em todas essas coisas que o homem tem. Usei uma imagem que todo mundo que é homem reconhecerá. Quando você está em um estado trans. Eu gostaria de convidá-lo a assumir o símbolo da serpente. Você e a serpente se tornam um. Pegue-o. Marca de Caim dos Merovingians do Templários e muitos outros, assim como você. Ei, meu amigo, você pode se tornar sábio como a serpente. Você ganha muito. Você está sempre presente na árvore da vida. Todos vamos nos conhecer, viver juntos e compartilhar nossas vidas. Você é uma ótima fonte de conselhos, e é exatamente por isso que reis, rainhas em todo o mundo estão ligadas a. Os símbolos da serpente são exatamente como os que vimos acima, não são? Você sabe, é como se o mundo fosse um reflexo de nós mesmos. Estou animado para compartilhar o próximo passo com você.